Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã. Eu quero através desse vídeo falar para você a respeito do tempo que Deus dá para mim e para você nessa terra, para ganharmos méritos, nos santificarmos, escaparmos dos grilhões infernais e entrarmos no reino de Deus. Jesus Cristo, ele fala no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. O reino de Deus é adquirido à força, e é os violentos que entram dentro dele. Por outra passagem, ele vai dizer no capítulo 7, versículo 13 do Evangelho de São Mateus: entra pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e numerosa é a multidão que por aí vai. Na tradução original, ele fala: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Deus deu para mim e para você, na nossa vida terrestre, a graça de ganharmos mérito através do tempo. E o tempo, meu irmão, minha irmã, é um tesouro nessa terra. É por isso que fala em Eclesiástico, capítulo 4, versículo 23. Meu filho, economiza o tempo. E o rosário, ele é a graça que Deus nos dá para economizar o tempo e encher a nossa vida de Ave Maria e de Pai Nosso, nos santificar, purgar nossos pecados, ajudar os outros no auxílio da nossa oração e um dia entrar no céu. E o Espírito Santo fala: meu filho, sê cuidadoso em aproveitar o tempo. Nada há com efeito de mais precioso. O tempo é o maior dom com que Deus pode presentear um homem neste mundo. Os mesmos pagãos sabiam o valor. Sêneca afirmava que ele não é pago por nenhum preço. Os santos, porém, apreciam-no ainda com mais exatidão. Por exemplo, São Bernardino de Sena disse que um único momento vale tanto como Deus, porque o homem pode, por um ato de contrição ou de amor, adquirir em cada instante a graça de Deus e a glória eterna. Só nesta vida que se encontra o rico tesouro que é o tempo. Não se acha tal tesouro na outra, nem no inferno e nem no céu. Todo o inferno ressoa sem cessar a esse grito dos condenados. Ah, não temos nem sequer uma hora de tempo. Comprariam esta, custasse o que custasse, para o empregarem e reparar a sua ruína. Mas é em vão que esperam. No céu não há pesares, mas se os bem-aventurados pudessem lastimar alguma coisa, seria unicamente durante sua vida mortal, terem desperdiçado um tempo que lhes poderia valer um mais alto grau de glória, e não poderam reparar nesta perda. Uma religiosa beneditina apareceu uma pessoa depois de morta, circundada de glória, e revelou-lhe que estava plenamente satisfeita. Mas no caso de ainda poder formular algum desejo, esse seria o de voltar à terra e pela paciência merecer outro grau de glória. Teria consentido, afirmava ela, em suportar até o dia do juízo a dolorosa doença de que morreu, para adquirir a glória que corresponde ao mérito de uma única Ave Maria. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós vemos a importância do Santo Rosário na nossa vida, para que o nosso tempo não fique no ócio, para que a gente não desperdice o nosso tempo, porque São Pedro fala em 1 Pedro 5,8, cuidado, o demônio, ele nos rodeia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E vós, meu caro irmão, em quem está empregando o teu tempo? Por que você deixa para amanhã o que você pode fazer hoje? Pensa nisso, meu irmão. O tempo passado já não vos pertence. O futuro não está na tua mão para fazerdes o bem. Não vos resta mais que agora o tempo presente que você está ouvindo esse áudio aqui. Como, pois, pergunta São Bernardo, vos atreveis a fazer cálculos para o futuro como se Deus tivesse deixado nas vossas mãos a livre disposição do teu tempo? Santo Agostinho vai dizer: vós fundai-vos no dia de amanhã, sem mesmo saber se ainda tendes uma hora de vida ou um minuto. E Santa Teresa de Jesus completa dizendo:
Se não estáis hoje preparado para a morte, temei acabar em mal nela. Olha que mistério que os santos vai nos falar. A gente olha para os mundanos, para as pessoas de hoje, como elas desperdiçam o tempo dela, meus irmãos, minhas irmãs. Nada há mais precioso que o tempo, dizia com gemido São Bernardo, e nada é menos apreciado e mais desprezado pela gente do mundo. Ele falava e ajuntava dizendo: os dias de salvação vão correndo e ninguém pensa nisso. Ninguém há que deplore os momentos que perdeu e que não voltarão. E aí ele fala: olhai para este homem assentado todo dia e toda noite à banca de jogo. Não é isto perder tempo? Se lhe perguntardes o que faz, ele mesmo convirá nisso. É para passar o tempo, será a sua resposta. Vede este outro ocioso que se diverte horas inteiras na rua a ver os transeuntes ou se entreterem com coisas indecorosas ou inúteis. Interroga ele também, e ele não hesitará em responder: é para matar o meu próprio tempo. Pobres cegos, que perdem tantos dias preciosos que não mais voltarão. Assim acontece com aqueles que cuidam da saúde, fazendo academia, aqueles que gostam de correr, de passear pelas ruas, fazer caminhada, buscando uma saúde que ele não pode garantir, porque é Deus que manda na minha saúde e na tua. Assim acontece com aqueles que acordavam de madrugada para ver jogo de futebol em época de Copa do Mundo. E hoje desperdiçam o domingo, o dia do Senhor, que poderiam rezar o rosário, praticar atos devocionais, desperdiçam através de uma tela de televisão, vendo homens correndo atrás de bola. Outros desperdiçam vendo filmes, outros na frente da televisão, outros nas redes sociais. Gastam um tempo que não voltará e que depois vai valer muito, meu irmão, minha irmã. Ó tempo desprezado, ele fala, tu serás a coisa mais desejada dos mundanos à hora da morte. Então desejarão ter um ano, um mês, um dia a mais, e não o conseguirão. Ouvirão que lhes dizem a sentença do Apocalipse, capítulo 10, versículo 6. Não haverá mais tempo para vocês. Porque preço não quereriam comprar então o espaço de uma semana, de um dia, para regularem melhor as contas da sua consciência. Mas perderam atrás da televisão, das mídias sociais, atrás de esporte, atrás de academia, buscando uma saúde que eles sabem muito bem que vai perder cedo ou tarde. Estariam prontos esses infelizes a ceder todos os seus bens para obter uma hora somente. E aí São Lourenço Justiniano dizia: mas ai, esta hora ser-lhe-ás recusada. Apressai-vos, lhes dirá o sacerdote que lhes assistir. Nada de demoras, é necessário deixar a terra. Isso é, meu irmão, minha irmã, abrindo um parênteses aqui. Se você e eu for assistido por um sacerdote na hora da morte, 99% das pessoas morrem sem o sacramento da confissão, da extrema-unção dos enfermos, não é assistido por nenhum padre. Morre em hospital, morre de infarto fulminante e assim por diante. Não há mais tempo para vós. Parte desse mundo, alma cristã. E é aí que o sapato vai apertar, meu irmão, minha irmã. Para nos poupar essa desgraça, exorta-nos o sábio a lembrar-nos de Deus e assegurar-nos a sua amizade antes que a luz nos falte. Fala em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador, antes que o sol se ponha e te recuse a sua luz, vai dizer lá. Que dolorosa surpresa para um viajante ver que errou o caminho, que já sobrevém a noite e não lhe resta tempo para emendar o seu erro. Tal será na hora da morte a daquele que viveu no mundo muitos anos, sem o empregar em servir a Deus. Chega a noite em que já ninguém pode trabalhar, vai dizer lá em Jó capítulo 9, versículo 4. Para esse o tempo da noite será o momento da morte, em que nada mais poderá fazer. Chamou ele o tempo para dar testemunho contra mim. Fala lá em Lamentação, capítulo 1, versículo 13, na tradução original. A consciência lhe recordará todo o tempo que teve e que gastou em prejuízo da própria alma.
todas as boas inspirações, todas as graças que Deus lhe deu, receberá para se santificar, e das quais não quis aproveitar-se, perdeu tempo com coisas inúteis. Por outro lado, há de reconhecer-se incapaz de qualquer bem. Na sua desolação exclamará em gemidos: como tenho sido insensato, ó tempo perdido, ó vida inútil, ó anos desperdiçados com que podia fazer-me santo. Não o fiz e agora não é tempo de o fazer. Mas de que servirão essas lamentações, meu irmão, e esses suspiros tardios, quando a cena está no seu fim? O tempo prestes a acabar e o moribundo toca o momento terrível que depende da eternidade? Essa eternidade, meu irmão, ou que vai ser de glória eterna ou que de sentença eterna. A realidade máxima é uma só. Ou eu e você emprega o nosso tempo para a nossa salvação, ou eu e você perde o nosso tempo com frivolidades que o mundo nos faz engolir. E aí, meu irmão, minha irmã, como você está vendo nesse vídeo aí, a vela está terminando, a cera está derretendo. Assim eu e você é como uma vela acesa nesse mundo. Cedo ou tarde ela vai terminar. E aí quem vai estar nos esperando é esse que você está vendo no vídeo. É necessário aproveitar esse tempo. É como fala lá em Jó, capítulo 12, versículo 35. Caminhar enquanto tendes luz. É necessário caminhar enquanto a nossa vida ainda está acesa. É necessário aproveitar o tempo da vida enquanto ele dura. Nós temos essa luz que se extinguirá ao aproximar-se a morte. Então não será tempo de fazer preparativo, mas de já estar pronto. E vós estáis preparados, vai dizer nosso Senhor lá em Lucas 12:40. O Divino Mestre fala isso para mim, meu irmão, minha irmã, para que eu e você esteja preparado. Quando a morte chega, não é possível fazer mais nada. O que está feito, está feito. Meu Deus! Se um homem soubesse de repente que dentro de poucos dias a sua vida e fortuna haviam de ser envolvidas num processo, como se apressaria a procurar um advogado hábil que fizesse prevalecer perante os juízes os seus meios de defesa e que tentasse todos os esforços para lhe conseguir uma sentença favorável? E eu e você, o que a gente está fazendo? Sabemos com certeza que em breve e a hora desconhecida se há de julgar o mais grave dos nossos negócios, o da eternidade, e perdemos esse tempo. Mas dirá talvez você aí que está ouvindo: eu sou novo, mais tarde me darei a Deus. Ignorais vós, lhe responderia eu, que o Senhor amaldiçoou a figueira em que não encontrou fruto? E contudo o Evangelho nos diz que não era a estação dos figos, fala lá em Marcos 11:13. Por este fato quis Jesus Cristo fazer-nos compreender que o homem em todo o tempo, até na sua juventude, deve produzir frutos de boas obras. Se não o fizer, será maldito, e de futuro não produzirá mais fruto. Que ninguém jamais colha de ti fruto, lhe será dito. Amaldiçoou o Redentor essa árvore, e do mesmo modo amaldiçoará quem resistir ao seu apelo. Coisa espantosa! Por mais longa que seja a nossa vida, de tão pouca duração a considera o demônio, que não perde um momento sem nos tentar. Investiu contra vós o demônio, cheio de raiva, porque sabe que lhe resta pouco tempo, fala em Apocalipse 12:12. Assim, pois, trabalha sem tréguas o inimigo na nossa ruína. E perderemos nós o tempo que nos é dado para nos salvarmos? Mas dirá outro: faço eu alguma coisa má, de que possais acusar-me? Não é então um mal perder o tempo no jogo, em conversações frívolas e sem utilidade para a alma? Acaso vos dá Deus esse tempo para que o percais? Não ouvis o Espírito Santo que vos diz: não deixeis perder a mais pequenina parcela desse dom precioso. Eclesiástico 14, versículo 14. Em São Mateus, faz-se menção de certos obreiros que não faziam outro mal senão perderem o tempo, e disso foram repreendidos pelo dono da vinha, que lhes perguntou: por que permaneceis aqui todo dia sem fazer nada? Mateus capítulo 20, versículo 6.
No dia do juízo, nos pedirá conta Jesus Cristo até de todas as palavras ociosas. Todo o tempo que não se emprega no serviço de Deus é tempo perdido, conforme a expressão de São Bernardo. Considerai como perdido todo o tempo que deixastes passar sem pensardes em Deus. Daí a advertência que o Senhor nos faz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo que puderdes fazer, fazei-o com diligência. A venerável Madre Joana da Santíssima Trindade, carmelita descalça, tinha o costume de dizer: na linguagem dos santos é desconhecida a palavra amanhã. Pertence essa palavra à linguagem dos pecadores. Tem eles sempre na boca estas palavras: mais tarde, amanhã, amanhã. Assim dizem e assim demoram até a morte a sua conversão. O tempo favorável, meu irmão, é agora. São Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Ele vai dizer claramente: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Convida-nos Deus hoje a fazer o bem. Fazei-o hoje, porque é possível que amanhã não tenhas tempo. O que Deus não vos chame mais. Se por desgraça tendes empregado a vida passada em ofender a Deus, proponde-vos, a exemplo de Ezequias, fazer penitência desse abuso no resto da vossa vida. Repassarei na vossa presença todos os meus anos, na amargura da minha alma. Isaías capítulo 38, versículo 15. Prolonga-vos Deus a vida, para que reparais o tempo perdido. Quer o apóstolo que reparemos o tempo, pensando nos dias maus, que aproveitam o tempo, pois os dias são maus, ele fala em Efésios 5,16. Santo Anselmo explica assim: resgatareis a tempo, se fizerdes agora o que em outro tempo deixasses de fazer por negligência. Apesar de São Paulo ser o último dos apóstolos, tornou-se o primeiro pelas grandes obras que operou. A partir da sua conversão, é o que São Jerônimo nota. A falta de outros motivos para nos estimularmos, devíamos ao menos considerar que a cada momento podemos aumentar a nossa fortuna eterna. E de que forma, meu irmão Santo Afonso de Ligório fala aqui? É através do rosário. Emprega o teu tempo em rezar o rosário. Tá no ponto de ônibus? Vai rezando o rosário. Tá na fila do banco? Reza o rosário. Tá na lotérica? Reza o rosário. Tá indo trabalhar, seja de ônibus, seja de moto, seja de carro, seja de a pé ou de bicicleta. Vá rezando o rosário. Não desperdiça teu tempo ouvindo talvez uma pregação que de nada vai te valer. Não desperdiça teu tempo ouvindo música que de nada vai te valer para a salvação eterna. E olha que loucura que eu falei, hein? Nem ouça pregação. Por quê? A pregação te auxilia como essa está te auxiliando. Porém, muito mais te auxilia a oração do rosário. Te eleva a Deus, te purga os teus pecados, limpa o teu coração e te garante a glória eterna. É necessário, meu irmão, a gente se levantar. Não me digais o que podia fazer hoje, também poderia fazê-lo amanhã. Não, meu irmão, porque amanhã já o dia de hoje será perdido para vós e não voltará mais. Quando São Francisco de Borja ouvia falar das coisas do mundo, elevava o seu coração a Deus em santos afetos. Se depois lhes perguntavam a sua opinião, não sabia o que havia de responder. Aos que disso censuravam, replicou-lhes, antes quero passar por simplório do que perder o meu tempo. É necessário, meu irmão, minha irmã, a gente sustentar o bom combate, a gente viver os mistérios divinos e aproveitar o tempo que Deus deu para mim e para você nessa terra em se santificar. Qual é a melhor maneira no decorrer do meu dia, na correria do meu dia, entre trabalho, entre família, entre estudo, entre as dificuldades, porque essa terra é um lugar de combate. Fala em Miqueias capítulo 1, versículo 14. Como nos santificar e não perder tempo? É rezando o rosário. Rezando o rosário é como se eu lesse a Sagrada Escritura, que é o livro por excelência. Rezando o rosário, eu louvo Nossa Senhora e adoro a Deus através do glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Rezando ao rosário, eu faço as 7 petições que está no Pai Nosso e professo a minha fé no credo. E quando eu termino ele, eu ainda saldo Nossa Senhora na oração da Salve Rainha. O Santo Rosário, meu irmão, é a coroa de glória que os santos têm na cabeça, vai dizer São Luís de Montfort. Quer empregar o teu tempo e não perdê-lo mais? Meu irmão, reza o rosário. É o rosário que garante para mim e para você a vitória, porque é através do rosário que eu faço uma boa confissão. É através do rosário que eu vou para a Santa Missa com amor e com carinho. É através do rosário que eu vivo os sacramentos da igreja, porque é a oração, meu irmão, que nos sustenta. A oração é o alimento da alma, vai dizer São Boaventura e Santo Tomás de Aquino. Reza o rosário que você não vai perder o teu tempo nessa terra. Pelo contrário, você vai ganhar. E como Deus falava para Santa Gertrudes, é as moedas que você vai pagar a tua entrada no céu. Porque Deus vai puxar, vamos se dizer nas palavras do mundo, a nossa cabrita, nossa capivara, o livro da vida, como fala em Apocalipse. E ele vai ver que o nosso tempo a gente empregou em dizer rosário, em rezar rosário, em salmodiar a Nossa Senhora. Eu termino esse vídeo falando do tempo e a importância do rosário para você, esperando que você sustente o bom combate no Santo Rosário. Salve Maria Imaculada.